Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Haroldo de Sociologia para o ensino médio, primeiro ano do ensino médio. Esse vídeo é direcionado, né? O assunto aqui são padrões e normas distintas da sociedade, né? Então, cada sociedade tem normas, padrões, né, de conduta, valores, relações de poder. Nós vamos também estudar discurso racista, etnocentrista, evolucionista, teorias de eugenia, arianismo, colonialismo, relativismo cultural, multiculturalismo. Então, são várias coisas, né, que nós vamos estudar. Obviamente que não tudo aqui, porque senão vai ficar muito longo, né? Mas, antes de tudo, eu gostaria que você entendesse que, atualmente, na educação, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, nós precisamos desenvolver habilidades. Então, existem habilidades cognitivas, né? São as habilidades intelectuais, digamos assim, né? E as habilidades socioemocionais, que são habilidades que você aprende a lidar com suas emoções, né? Porque são socioemocionais. Saber lidar com a sociedade, né? Se relacionar com as pessoas, canalizar seus sentimentos e tal. Mas aqui no caso da sociologia, nós vamos desenvolver habilidades cognitivas, né? Então, antes de ver conteúdos e decorar coisas, o mais importante é a gente entender que nós precisamos desenvolver as habilidades. Então, são habilidades que nós vamos desenvolver identificar, analisar e discutir. Então, nós vamos entender que os objetos de conhecimento, como é chamado os conteúdos agora, né? Antigamente era chamado conteúdo, agora é objeto de conhecimento. São coisas sobre as quais nós vamos nos debruçar. Por exemplo, isso aqui é um vidro de álcool em gel, certo? Mas como que eu faço para saber que isso é um vidro de álcool em gel? Eu preciso me debruçar sobre isso para estudar, né? Então, eu vou ver, por exemplo, rótulo. E aí eu vou ler o que está escrito, né? Eu posso também cheirar para ver se é álcool mesmo, se é o outro tipo de líquido que está aqui, pode ser gel de cabelo, né? Vai saber. Então, precisamos nos debruçar sobre o objeto para conhecê-lo. A mesma coisa com os objetos de estudo da sociologia. Então, nós temos aqui padrões, normas distintas sociedades e tal, como eu já disse, né? Esses objetos de conhecimento, esses conteúdos, são para nós desenvolvermos as habilidades. Se não se desenvolver as habilidades, não adianta nada, entendeu? Só decorar o conteúdo para passar numa prova, por exemplo, não é mais essa a ideia da educação, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Eu sei que tem muito professor ainda, muita gente que está preso nessa teoria, né, de que você tem que estudar, decorar conteúdos para passar de ano e fazer a prova lá e passar e tirar nota. Esse é o objetivo da maioria das pessoas. Mas, de acordo com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, não deveria ser assim, que é o que regula, né, o ensino médio, o ensino fundamental na educação brasileira. Deveríamos desenvolver as habilidades. Os objetos de conhecimento são para que os alunos desenvolvam habilidades. Quando você vai dirigir, por exemplo, você vai aprender a dirigir, dirigir é uma competência. Então, exige várias habilidades. Por exemplo, você precisa saber olhar no retrovisor, você precisa saber senso de direção, saber dar seta, saber trocar de marcha, saber um pouquinho de funcionamento motor. Então, você precisa ter várias habilidades que formam uma competência. Então, a ideia é que no final do ano você desenvolva competências, né? Você tem um conjunto de habilidades e esse conjunto de habilidades forma competências, entendeu? Competência é quando você consegue lidar com uma situação complexa da sua vida, saber lidar, buscar soluções, por exemplo, entendeu? Enfim, então as habilidades são, aqui da nossa aula, né? Identificar, analisar e discutir. Tem o quê? Né? Nós vamos falar o quê? Mas primeiro nós precisamos entender que significam, né, essas habilidades. Identificar significa você isolar uma coisa e parar para prestar atenção nela. Então, eu olho para isso aqui, eu tenho que identificar. Se eu só der uma olhada assim de vista rápida, eu não consigo identificar. Então, muitas vezes a gente tem situações na nossa vida que a gente não consegue resolver, que a gente não para observar. Então, nós vamos focar, nós vamos identificar. Não, para o que você está fazendo. Né? É igual aqui. Né? Você está tendo essa aula aqui. Mas você quer ao mesmo tempo ouvir música, você quer ao mesmo tempo ver uma série, você quer ao mesmo tempo fazer carinho no gato, você quer ao mesmo tempo limpar a casa. Então não adianta, você não vai conseguir entender nada. E infelizmente é assim, gente. Né? A gente fala, não, eu faço tudo. Mentira, você não faz nada. Ninguém consegue fazer isso.
né? Mesmo as pessoas melhores do mundo, digamos assim, intelectualmente não conseguem. Então, quando você vai ler um texto, por exemplo, você precisa parar, prestar atenção no texto, ler as palavras. Que nem aqui, ó. Vou ler para você a habilidade toda, ver se você vai entender. Identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais de matrizes conceituais, etnocentrismo, racismo, evolução, modernidade, cooperativismo, desenvolvimento, etc., avaliando criticamente o significado histórico e comparando-as a narrativas que contemplem outros agentes e discursos. Você entendeu? Não, né? Então, por isso que nós temos que identificar primeiro, parar, observar com cuidado, entendeu? Então, o pessoal fala assim, professor, eu não entendi. É óbvio que você não entendeu. Eu mando o texto, o aluno fala, professor, eu li e não entendi. Mas será que você leu mesmo? Você parou para prestar atenção? Você observou, entendeu? Ó, olhou, peraí, o que está escrito aqui? Né? Tem informações aqui no como que se diz, no contrário do rótulo, aqui, né? A parte de trás do rótulo. Né? Você identificou o que está escrito? Você pensou, né, sobre o que está sendo lido, o significado das palavras? Não, então você não vai entender, querido, né? Fica difícil assim. Então, identificar é você isolar uma coisa e prestar atenção nela. Quando o cientista vai identificar lá o coronavírus, né, ele isola o vírus para observar o comportamento. E em seguida ele vai analisar. Então você só pode analisar uma coisa a partir do momento que você identifica aquilo que você quer analisar. Então, se você quer analisar esse vídeo, você precisa primeiro parar e prestar atenção nele. E aí você vai analisar, perceber as ligações, as associações, o que está sendo dito, entendeu? E depois discutir. Então, para você discutir um assunto, você precisa conhecê-lo. Para conhecê-lo, você precisa analisá-lo. Para analisá-lo, você precisa identificá-lo. Entendeu? Então, essas habilidades estão interligadas. Não adianta você desenvolver a habilidade de discutir se você não conheceu. Senão fica aquela palhaçada na sala de aula, né? O professor divide a sala em dois e fala: esse lado é contra o aborto, esse lado é a favor do aborto. Aí daqui a pouco tá um voando no pescoço do outro, que chama-se isso de discussão, debate, né? Não, isso não é. Debate, discussão é no mundo das ideias, né? Como diz Platão. Então nós precisamos entender as coisas, conhecer, isolar, identificar, analisar, para depois discutir. Então, eu quero discutir o coronavírus. O que você quer discutir do coronavírus? Eu acho que é ruim, eu acho que é bom. Isso não é discussão. Então, você vai identificar aquilo que você quer discutir. Eu quero discutir as vacinas, eu quero discutir o uso de cloroquina, por exemplo. Então, você vai identificar, tá, eu quero falar de cloroquina, então eu vou estudar o mecanismo de ação desta droga, né, no nosso organismo, para ver como que funciona, se tem sentido usar contra a Covid-19. Você vai ter que estudar as características do coronavírus, entender como que ele atua no organismo, para ver se tem alguma coisa a ver. Você entendeu? Aí sim você pode discutir. Depois que você analisou, né, e identificou. Agora, se você não analisa, você não identifica, você não pensa, você não conhece, vai discutir o quê? Aí fica essa palhaçada no Facebook. De eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquilo outro. Não existe eu acho para filosofia, entendeu? Para sociologia, para ciências em geral. O que você acha não importa. Importa aquilo que você conhece, que você discute, que você testa. Entendeu? É isso que importa. Então, quando você fala identificar, analisar e discutir, você está falando isolar, né? Conhecer e aí sim debater esse assunto. E aí nós vamos identificar, analisar e discutir o quê? As circunstâncias históricas. O que significa a palavra circunstância? Como se diz? O que gerou aquilo, né? Então, se fala assim, qual a circunstância, ou então o contexto histórico, né? Qual a circunstância do nazismo? É o contexto histórico. O que estava acontecendo naquela época? Então, quais são as circunstâncias? O que levou alguém a fazer tal coisa? Por exemplo, o aluno vem e quebra um vidro da escola. Então, você vai investigar. Quais são as circunstâncias que levaram o aluno a fazer aquilo? Falta de cérebro, por exemplo, né? Revolta, enfim, falta de apego ao edifício escolar, falta de sentir-se pertencente ao mundo escolar, enfim, ele se sentiu excluído. Então, quais são as circunstâncias? É isso, né? Os motivos, né? Contextos. Então, analisar, identificar, né? Aliás, identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, ou seja, os motivos históricos, os motivos geográficos, os motivos políticos, os motivos econômicos, os motivos sociais, ambientais, né? Estudar os contextos históricos, estudar
o que aconteceu na história da humanidade para a gente poder pensar no nosso presente. Né? Não é aula de história, simplesmente no sentido de eu vou estudar um assunto do passado e ficou ali mesmo. É atualizar aquela mensagem. Né? Então eu vou perceber, aconteceu tal coisa durante a Segunda Guerra Mundial, e essa coisa pode acontecer de novo aqui agora, porque nós estamos vivendo o mesmo contexto, as mesmas circunstâncias, desemprego em massa, né? Pessoas, como se diz, desanimadas com a política. Então temos que pensar, entendeu? Então, analisar as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais, né, culturais, de matrizes conceituais, ou seja, de ideias, né, de pensamentos de outras pessoas. Então, nós vamos entender um pouco de etnocentrismo. O que é etnocentrismo? É quando a pessoa coloca uma cultura dela no centro. Então, eu falo assim, eu sou da cultura alemã, a minha cultura é a melhor, a minha cultura é a do centro. Então, eu analiso todas as outras a partir do meu ponto de vista. Aí está todo mundo errado, sou eu que estou certo. Isso é etnocentrismo. O que é racismo, né? O que é evolução, modernidade? Qual é o conceito de modernidade? A gente fala assim, tal coisa é moderna. Será que está certo esse conceito de moderno? Cooperativismo, desenvolvimento, avaliando criticamente o seu significado histórico. Então, quando você fala assim, avaliar criticamente, né, que a gente tem um problema, que a gente fala assim, a pessoa está criticando, só sabe criticar. Então, o que é crítica na filosofia, na sociologia, na história? Crítica é fazer uma análise detalhada. Então, quando você fala assim, crítico de arte, crítico de cinema, crítico de literatura, a pessoa não está falando mal do livro, mal do filme, mal da obra de arte. Ela está analisando detalhadamente aquilo. Então, um crítico de cinema vai analisar, por exemplo, o roteiro do filme, o enredo, a trilha sonora, a iluminação, as cores utilizadas, os personagens, desenvolvimento psicológico dos personagens. Isso é uma crítica, entendeu? Não é simplesmente falar mal. Então, quando você fala assim, vamos avaliar criticamente o significado histórico das coisas, nós vamos entender o contexto histórico, por que as coisas aconteceram, por que pode acontecer de novo, comparando-as, né? Comparando, ou seja, uma coisa que você conhece com outra. Comparando a quê? A narrativas que contemplem outros agentes de discurso, ou seja, comparar com outras ideias. Basicamente é isso, essa é a habilidade, né? Eu vou enviar esse texto para vocês pelo WhatsApp, pelo Classroom, né? Você acompanha o texto enquanto vê o vídeo, para você entender bem, se você quiser, né? Senão, quem sou eu para te obrigar? Mas a ideia é simples, né? Que você consiga comparar pensamentos, entendeu? E aí vem a outra habilidade, com identificar, analisar e comparar. Nós já falamos que significa identificar, analisar e comparar. O quê? Diferentes fontes, fontes significa o quê? De onde vem a informação, né? Diferentes narrativas em diversas linguagens. Então, tem linguagem visual, a linguagem escrita, né? Nós temos vários tipos de linguagens, nós precisamos analisar essas linguagens, identificar as ideias que estão presentes nessas linguagens para compreender com vistas a, né? Está escrito aqui, com vistas à compreensão de ideias filosóficas. Com vistas a significa para compreender, entendeu? Compreender ideias filosóficas, processos, eventos históricos, geográficos, políticos. O que é um evento histórico? Por exemplo, teve lá o atentado do 11 de setembro nos Estados Unidos. Foi um evento histórico, mas ao mesmo tempo é um evento geográfico, porque aconteceu em um determinado lugar. É um evento político, porque tem uma briga econômica entre o Oriente Médio e os Estados Unidos, entendeu? É um problema econômico por causa do petróleo, problema social, ambiental, cultural. Então, nós vamos pensar o que é um problema histórico, né? O que é um processo histórico, o que é um evento histórico, geográfico. São essas habilidades que nós temos que desenvolver. E aí nós temos os objetos de conhecimento, que é para pensar nessas habilidades. Então, para pensar não, é pensar também, mas enfim, para desenvolver essas habilidades que eu falei agora. Então, objetos de conhecimento, padrões e normas de distintas sociedades, ou seja, de sociedades diferentes, analisar diferentes sociedades, perceber que não existe uma sociedade única, perfeita, maravilhosa, identificar cultura, relações de poder, cidadania, o que é cidadania, o que é o trabalho, né? Trabalho é só você ir de segunda a sexta num lugar, ou de segunda a sábado, ou de segunda a domingo, enfim.
É isso que é trabalho? Será que essa é a definição de trabalho? O discurso racista, discurso etnocentrista, discurso evolucionista, né? O que significam essas coisas, né? Eugenia. Eugenia, por exemplo, tem um vídeo muito bom da professora Débora Aladim sobre eugenia, que eu vou colocar o link na descrição do vídeo para você assistir, para você entender o que é eugenia. Ela explica muito bem. Eu poderia explicar aqui, mas vai demorar muito, então não vou explicar, porque ela já explica melhor que eu, obviamente, né? E ela é muito bonita também, então vale a pena você assistir. Arianismo, ela também fala de arianismo no mesmo vídeo. Colonialismo, aqui nós vamos falar sobre colonialismo, relativismo cultural, multiculturalismo. Então, todos esses objetos de conhecimento, né, esses conteúdos, são para desenvolvermos aquelas habilidades que eu falei há pouco. Ou seja, identificar, analisar e comparar. Identificar, analisar e comparar. Essas são as habilidades que você precisa desenvolver. Entendeu? Então, vamos ler aqui o texto para a gente poder discutir um pouco. Eu acho estranho falar discutir um pouco, porque você não está discutindo comigo aqui, porque esse é um monólogo, né? Eu estou falando sozinho e você está assistindo, né? Mas, enfim, faz de conta que você está discutindo comigo aqui. Então, viver em uma sociedade tão complexa, ou seja, com várias normas, vários padrões, né? E com várias pessoas diferentes, uma sociedade tão complexa e dinâmica como a nossa, dinâmica que está sempre mudando, né? Com regras, normas, conflitos, né? Desigualdades, não é uma tarefa fácil, né? Não é a tarefa das mais fáceis. Uma das características que faz com que essa experiência seja única e especial em relação a outros contextos é que as relações sociais são cada vez mais mediadas pelo consumo. Ou seja, nós nos relacionamos uns com os outros pelas coisas que nós temos, pelo telefone, né? Pelo celular, pelo tipo de celular, pelo tipo de carro, pelo tipo de casa, né? Pelo tipo de roupa. Então, nós nos relacionamos com as pessoas no shopping, no mercado. Então, quando fala assim, relações mediadas pelo consumo, a gente está falando de tudo isso. Você, no shopping, se relaciona com as pessoas, né? Geralmente as pessoas se relacionam pela internet também, comprando coisas online, né? Por exemplo, se anuncia uma coisa no OLX, você tem que falar com outra pessoa para vender. Então, você se relaciona, né? É o consumo que faz as mediações, né? Que mais? Como indivíduos, como pessoas, né? Somos seres únicos. Temos desejos, objetivos, sonhos que buscamos realizar ao longo das nossas vidas. Como cidadãos, temos direitos e responsabilidades. Então, aqui está fazendo uma oposição entre o ser individual e o ser cidadão. Quando você fala de indivíduo, você tem os seus sonhos próprios, né? Você quer ter a sua casa própria, você quer casar, ter filho, etc. Agora, quando você fala de cidadão, você tem que pensar no coletivo. Então, é um conflito, né? Até que ponto eu consigo pensar no individual e até que ponto eu tenho que pensar no coletivo? Esse é um dos grandes problemas da nossa sociedade atual. As pessoas só pensam no eu e esquecem que vivemos interligados numa sociedade que é em rede, né? Um depende do outro para as coisas. Então, temos responsabilidades como cidadãos, já que vivemos de forma interdependente, ou seja, um dependendo do outro em uma coletividade. Dependemos uns dos outros. Então, como que eu posso tornar compatível, né? Como que eu posso fazer com que o meu desejo pessoal ajude também na construção da cidadania, né? Como eu posso viver numa sociedade que me diz que eu devo ter coisas e mais coisas para ser feliz, sendo que eu não posso ter tudo e tem muita gente que não tem nada? Como que os impostos, né, os tributos que eu pago, as taxas, contribuições, né, enfim, todos os impostos que nós pagamos, se inserem no contexto de uma sociedade, né? Como que funciona a cobrança de impostos? Qual a relação entre consumo, imposto, né, tributação, direitos de cidadania? De que modo os tributos, impostos podem regular as relações de consumo na sociedade? O que geralmente as pessoas desejam mais? Por quê? Então, essas são perguntas que não é para você responder agora, tá? É para a gente pensar. Eu vou gravar um novo vídeo continuando este vídeo, tá bom? Para pensar nessas perguntas.